Paz e graça da parte de Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a vida e o testemunho do pastor Luciano Martins, que tem um testemunho muito impactante. E ele vai contar aí a maravilha e a obra que Deus fez na vida dele e do lugar terrível que o Senhor o arrancou. Pastor Luciano, seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Carlos. Deus abençoe a tua presença. Amém, é uma alegria estar com o irmão aqui. Quero louvar a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pelo teu canal. Amém. Trabalho muito pertinente que tem feito para a obra de Deus. Amém. Pastor Luciano, teu testemunho é notório aí, né? Tá na internet, algumas pessoas conhecem, outras não. Mas o forte do teu testemunho, né, o que tem impactado muitas pessoas, onde o pastor tem passado, é a questão da onde Deus te tirou, que foi do meio ocultista, do meio do satanismo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, né, nessa entrevista, onde você vai contar teu testemunho, como que surgiu o satanismo na tua vida? Você teve alguma influência de infância? Como que foi? Então, Carlos, na verdade é o seguinte, eu já tenho por histórico familiar, tanto por lado de pai como por lado de mãe, nunca houve um evangélico na minha família. Os primeiros cristãos evangélicos que, dentro da história familiar, foi eu e a minha irmã, né? De toda a história da nossa família por ambos os lados. E ao passo que o meu avô, por parte de pai, né, ele era médium espírita, tinha uma grande terreira na região das Missões, né, lá em Santo Ângelo, Santa Maria. Isso no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, E trabalhava assim com dons de mediunidade e recebia a entidade que é muito conhecida aí dentro das religiões, né, como o Dr. Fritz. Então ele praticava curas, né, com esse mesmo espírito que hoje a gente tem entendimento, na verdade, que nunca foi nenhum médico alemão, nunca existiu essa pessoa, na verdade, né, é um espírito do engano, né, mas ele tinha esse trabalho aí que ele realizava dentro do espiritismo, né, já de muito tempo. E também a minha avó, né, casada com ele, mãe do meu pai, tinha dons de parapsicologia. Entortava metais, movimentava objetos, né, só com o poder da mente. E, inclusive, para quem é mais antigo, vai se lembrar que na década de 70, no programa Silvio Santos, veio um médium, um parapsicólogo, melhor dizendo, chamado Uri Geller, que, se não me falha a memória, era russo, que ele fazia assim, manifestava alguns dons parapsicológicos, parar relógio, movimentar relógio, entortar metais, né? E embora hoje em dia algumas pessoas digam que aqueles sinais, aquelas coisas que ele operava eram mentira, na época teve grande penetração na mídia, né? E esse Uri Geller, ele foi uma das primeiras pessoas assim a dar uma entrevista no programa de televisão mostrando esse tipo de manifestação que a gente sabe que é diabólica, né? E a minha avó fazia a mesma coisa, minha avó entortava metais, entortava colher, talheres. Você via isso? Não, a minha avó, às vezes que eu tive na casa da minha avó em Santo Ângelo, né, na época que eu já tinha um pouco de entendimento, ela tinha uma prateleira, aquelas antigas, que eram de vidro, toda com uma exposição dos talheres, até tesoura, entortado com o poder da mente. Ela tinha tudo guardado. Uma cristaleira, né? É uma cristaleira, essa é a palavra certa. Ela tinha com esses materiais. Inclusive, a minha avó, na década de 70, por que eu falei do Uri Geller? Porque nessa mesma época que o Uri Geller teve no programa do Silvio Santos, ele disse que ia haver uma série de pessoas dentro do Brasil, né, que iam começar a ter contato com discos voadores, né? E inclusive houve esse suposto encontro, que eu tenho toda uma explicação sobre isso, tenho vídeo sobre isso aí, né, explicando que discos voadores na verdade são principados diabólicos, são manifestações diabólicas, e ETs, tanto extraterreno como intraterreno, são demônios, né? São espíritos malignos que aparecem para as pessoas, né, e induzem as pessoas a acreditar em vida extraterrena, né, coisa que não existe, né? Porém, o que acontece? A minha avó, ela participou desse grupo de pessoas que começou a ter esse contato, digamos, com extraterrestres e contato telepático, por visão, por audição, né? Tudo a partir dessa entrevista que o Uri Geller deu no Silvio Santos na década de 70. Então isso foi uma influência na tua família? Isso aí já é de berço, na verdade, né? Tiveram várias pessoas com dons mediúnicos e com dons de visão e praticantes de espiritismo, umbanda, né? Quimbanda, feitiçaria em geral, né? E aí, pesquisando, mais longe ainda, a minha bisavó
pelo que eu me informei, né, eu tive, quando criança, ainda em Uruguaiana, na época, né, eu conheci ela, acho que eu vi ela só 2 vezes. Era muito pequeno, tinha uns 7, 8 anos, ela era cigana. Ela era uma mistura de índio com negro, a minha bisavó. E ela era também curandeira e usava dons de pagelança, que são curas assim indígenas, né, feitiçaria indígena. Né? Então, assim, na verdade, tem um amplo histórico, né, familiar, um legado familiar para essa área, né, dentro do espiritismo e também para essa questão de parapsicologia e todo esse tipo de coisa, né, que são manifestações malignas. Então, pastor Luciano, e a tua adolescência, como que foi? Então, O teu contato com o ocultismo? Então, Você já acabou de falar que isso vem de berço. Isso, então, aí desde criança algumas coisas estranhas, assim, sabe, eu comecei a ver, sabe? E eram coisas assim que a gente, quando é criança, não tem muito discernimento, sabe? Mas muitas vezes eu via imagens, né, de sombras, né, e seres assim que andavam dentro de casa. E isso eu via, assim, não era ilusão. Eu já tinha uma certa idade para discernir o que era, digamos assim, real, o que era fruto da imaginação ou de sonho, coisa parecida. Então, assim, eu de acordado com 9, 8, 9 anos, assim, eu via o chinelo andando sozinho dentro de casa, entende? Eu deitado, às vezes, assim, eu pegava e olhava, via o chinelo andando, né, dentro de casa, via as coisas se movimentando dentro de casa, via também sombras negras, né, de tamanho, assim, pequeno, em torno, assim, de 80 centímetros, menos que 1 metro, andando por dentro da casa. Isso eu via, sabe? Só que eu ficava colocando ali pra mim, sabe? Eu não, sabe, não expressava essas coisas, sabe, para minha família, né, para meu pai, para minha mãe. Meu pai contava muitas coisas. Meu pai, ele sempre foi devoto, né, de Iemanjá, e todo ano levava lá a oferenda e fazia um barquinho que ele largava lá nas procissão lá para Iemanjá, que a gente sabe, né, que é uma entidade de praia, né, um principado de praia, né, que se manifesta em diversas religiões com nomes diferentes, né. A Iemanjá é a mesma sereia, é a mesma Oxum, né, então é tudo o mesmo tipo de entidade que age com nomes diferentes conforme a cultura e a época, né. Então isso aí eram coisas que os meus familiares praticavam e atraíam, digamos, esse tipo de atividade, né, diabólica para dentro de casa, né. E eu me acostumei com isso aí, sabe? Eu achei normal, me acostumei, sabe? E eu acho assim que o ponto, digamos assim, decisivo para esse meu envolvimento com o ocultismo e para ampliar, digamos, as minhas experiências com isso aí veio com o meu apego assim com heavy metal, né? Foi aí onde a coisa mudou mesmo, né? Porque até os meus 12 anos de idade, vamos dizer mais ou menos, embora eu tinha toda essa experiência de ver coisas e escutar vozes, ver objetos se movimentando e outras coisas mais, né, ligadas ao ocultismo, eu acho assim que quando eu comecei a me interessar pelo heavy metal, foi aonde a coisa começou a realmente pegar mesmo, sabe? Aonde eu realmente comecei a ter uma proximidade maior com o ocultismo. Pastor Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou que tocou nas bandas de... Black metal. Black metal. As bandas de black metal, ela induz os adolescentes, os jovens, a ir para o satanismo? Na verdade, o black metal, a tônica do black metal, né, na verdade, um estilo de música devocional ao diabo, né? Então, assim, a gente... Seria um louvor ao diabo. Seria. Então, na verdade, o que acontece, Carlos? É assim, ó, quando a gente se converte... Né, quando a pessoa, digamos assim, andou convertida, a gente entra num caminho assim, de um extremismo que na verdade ele é positivo, porque o novo convertido é um bebê na fé, está recém começando, né, e a pessoa, se ela começar, digamos assim, a abrir muito para coisas que são do mundo e tem assim, digamos assim, uma linguagem, um visual, um estilo que é coisa mundana, secular, a pessoa ela pode esfriar na fé e ela pode acabar se desviando, entendeu? Então, tipo assim, ó, quando eu me converti, eu me radicalizei, mas já estamos pulando, né? Quando eu me converti, eu radicalizei. Eu peguei todos os meus discos, CDs que eu tinha de bandas, né, de heavy metal em geral, né, não necessariamente satanista. E eu peguei, o que eu não joguei fora, eu vendi, e o que eu não vendi, eu dei para alguns amigos meus, entendeu? Mas com certeza, né, é a porta, na verdade, para o ocultismo e para o satanismo, né, o black metal. Tá bem. Você começou a ficar fã do black metal e começou a escutar. Quem que te apresentou a black metal? Naquele tempo não tinha internet? Não, então na verdade assim, ó, eu não comecei ouvindo black metal, né? Eu comecei a escutar bandas tradicionais, né, como Black Sabbath, Iron Maiden, né, Ozzy Osbourne, Metallica, Megadeth, que são bandas assim que vão do heavy metal tradicional até o thrash metal, né, que são estilos que vêm antes do black metal. O black metal, na verdade, chega a ser assim entendido como o som mais extremo,
dentro do heavy metal, entende? Então a pessoa vai subindo, são vários tipos, digamos assim, de estilos musicais, cada vez mais agressivos e cada vez mais satânicos. Então o black metal é o mais satânico e mais extremo de todos. Então o pastor chegou a ser baterista. Então eu toquei, né, bateria, né, em algumas bandas, né, de black metal, death metal e outros estilos, né, subsequentes também que fazem parte do heavy metal. E o que acontece? Essa minha experiência como músico, ela me trouxe também contato com pessoas, né, que eram envolvidas com ocultismo, satanismo, e cada vez eu comecei a me aprofundar mais dentro do conhecimento do ocultismo, né, pela parte do satanismo. Por quê? Porque as bandas de black metal, como eu falei, elas têm uma temática que é devocional ao diabo, né? São letras predominantemente devocionais ao diabo. Então as principais bandas aí que começaram, né, o movimento black metal são principalmente três. É o Venom, né, o Hellhammer e o Bathory. O Bathory é uma banda sueca que não é necessariamente assim satânica, né? Porque a temática deles é mais assim, tipo abordando cultura viking, mitologia nórdica, coisa e tal. Então tá, tudo bem. Vem a ser satânico a partir do momento que tudo que é mitologia ou coisas ligadas assim a esse tipo de idolatria, seja greco-romana, seja nórdica, é algo que é anticristão, né? É contra o evangelho, mas não necessariamente satânico. Agora o Hellhammer, né, que posteriormente se tornou a banda Celtic Frost, e o Venom eram bandas realmente satanistas. A temática das letras eram voltada à adoração ao diabo. Vou fazer uma pergunta aqui que vai fugir, não vai fugir muito também do tema central da entrevista, do teu testemunho, mas hoje no mundo, qual que é a banda mais satanista do mundo? Rapaz do céu, tem muitas bandas, sabe, de black metal. Na verdade, o black metal continua com a hegemonia de estilo exclusivo para adoração ao diabo. Porém, o que acontece? Como existe assim essa penetração, né, do satanismo dentro da indústria musical, então hoje em dia já abrange tudo. Já abrange o pop, já abrange o rap, já abrange... Eu só até arrisco a dizer que existem rappers americanos e cantoras de pop que são mais satanistas do que os próprios membros de bandas de black metal. Hoje em dia está muito difundido, né? Até inclusive assim, o satanismo ele está tão aberto, vamos dizer, a nível mundial, na mídia, né, que a gente vê aí alguns... A gente pesquisa, né, acaba vendo, né, cantores aí, por exemplo, de rap, que eles começam bem tranquilo e com uma temática normal, assim, cotidiano, daquele estilo de rap, falar de periferia, de injustiça social, de coisas assim ligadas, né, à glamorização do crime ou drogas, ou coisa parecida, e daqui a pouco o cara estoura e quando vê ele já está fazendo um clipe assim de apologia ao satanismo, já está fazendo um clipe de adoração ao diabo. Até inclusive, pouco tempo atrás, não sei se tu acompanhou aquele rapper que lançou o Tênis do Diabo, sim. Então, aquele cara ali era um rapper normal, assim, ele fazia um rap misturado com country e letras assim bem comum, bem boba, bem, sabe? Só que daí o que acontece? A indústria fonográfica mundial, que está na mão dos Illuminatis e que tem esse vínculo todo com o ocultismo, né, e com as sociedades secretas, cooptou aquele rapper ali e a partir do momento que lançou ele a nível mundial, já lançou ele já com essa pegada satânica, divulgando o satanismo abertamente. Tanto, né, que ele lançou um clipe, né, que nesse clipe aí, eu até esqueci o nome do cara, né, depois a gente pode colocar aí uma legendinha o nome do cara, né, porque eu não gosto de rap, quanto menos coisa que é do diabo. Mas assim, ele lançou um videoclipe no qual ele mostra lá no Éden, ele como se fosse lá o diabo, né, persuadindo Eva a comer o fruto lá do proibido, e inclusive no videoclipe ele aparece ali com uma serpente mantendo relação sexual com Eva no videoclipe, aí depois ele cai dentro do inferno e aparece lá no inferno, os demônios, Satanás sentado no trono, tudo esse cantor de rap e coisa assim, que tem milhões e milhões de visualização. Então, ou seja, uma divulgação totalmente explícita e aberta do satanismo para poder alcançar a juventude. Tá, uma coisa que eu quero te perguntar, isso foi na tua adolescência, o teu envolvimento com essa banda, né? Essas bandas aí. Sim. E qual foi o ponto crucial da tua juventude, da tua adolescência, que você se entrou de cabeça no mundo do satanismo, do ocultismo? Então, o que acontece? É assim, ó, eu com 18 anos, né, eu já era headbanger, ou seja, apreciador de bandas de heavy metal, né, em geral, né, genérico, de todos os estilos, né, e isso aí foi mais ou menos a 1990 que eu conheci o black metal, mais ou menos 1990. Então, assim, estava começando um movimento
tá? Tava começando um movimento na Noruega. Esse movimento aí ele foi denominado Inner Circle, que era um movimento de bandas de black metal a nível mundial que promoveram, digamos assim, uma união fraterna entre os membros dessa banda e um contato que todos os headbangers na época faziam por carta. Esse contato eu tive, né, esse contato com várias pessoas, até inclusive tem um vídeo que eu fiz sobre o Marilyn Manson, né? Antes do Marilyn Manson ser quem ele ou era até pouco tempo atrás, na época, antes da primeira banda dele, eu tive contato por carta com ele e por e-mail, porque antes era tudo assim por carta, né? E depois, posteriormente, veio o contato por e-mail. Então, assim, ó, o que existia? Existia um contato de todos esses membros de bandas de black metal e jovens que eram ligados ao satanismo, e a tônica desse movimento aí era destruir as igrejas evangélicas e promover inclusive a queima de igrejas, perseguição e morte de pastores. Só que na Escandinávia foi aonde o Inner Circle teve a maior penetração, culminando lá pro, digamos, entre 1990 e 1995, os membros de bandas de black metal norueguesa, finlandesa e sueco chegaram a queimar só na região da Escandinávia 25 igrejas evangélicas. Foi daí que veio o movimento, no caso, de queimar igrejas evangélicas. Né? Um ativismo, digamos, do movimento black metal contra os evangélicos, contra as igrejas evangélicas. Inclusive a Catedral de Oslo, que era da igreja luterana, foi queimada por membros de bandas de black metal. Porque o black metal também ele é contra até a igreja católica, né, se for ver, né? Na verdade é assim, ó, qual que é o problema? O problema é o seguinte, ó, que a Igreja Católica, né, a Igreja Apostólica Romana, ela promoveu assim uma grande perseguição aos pagãos, né, na época das Cruzadas, onde eles entravam lá com os cavaleiros templários e entravam lá com os soldados, né, a serviço de Roma, e eles despojavam as cidades, matavam as pessoas a pretexto de que essas pessoas não queriam se converter ao catolicismo, né, e inclusive pessoas até sem prova. Eles diziam que eram bruxos, feiticeiros, porque quem não aceitasse o poder papal, né, e o poder da Igreja Romana era taxado de bruxo. Foi o que se denominou a Santa Inquisição. Inclusive pastores foram mortos, né? O predecessor à reforma de Martim Lutero, John Hus, ele era um pregador, era um teólogo, era um bispo, né, e ele foi queimado como herege, sendo um grande homem de Deus, né? Inclusive ele profetizou, né, a vinda de Martim Lutero, né? Ele foi um grande homem de Deus, ele foi queimado na fogueira como bruxo, sendo um homem de Deus. Então essas coisas que a Igreja Romana fez na época das Cruzadas, da Inquisição, é que insuflaram o satanismo e o ocultismo, entende? Porque o que é o satanismo e o que é, digamos assim, o black metal, essas bandas de black metal? É uma série de pessoas que têm uma leitura do evangelho que não é real, ou seja, que o evangelho é perseguição, é opressão, é inquisição, é morte e tortura de pessoas, bruxas foram queimadas, foram. Só que qual é o pensamento e a leitura que a gente tem? Que cada um é livre, né, para seguir a sua religião, a sua crença, né, numa sociedade civilizada. E naquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Apóstata, que é a Grande Babilônia, ela impunha digamos assim, o poder da religião à força, com o uso da instituição política, com o uso dos reis, com o uso, entendeu, da máquina, digamos, política, para forçar as pessoas a uma falsa conversão, né, ao cristianismo, que na verdade não tinha nada de cristianismo. E isso aí, Carlos, foi o que gerou a revolta, porque os vikings, eles preferiam ser mortos e ser queimados e torturados e despojados do que aceitar, no caso, aquele falso Deus cristão que a Igreja Católica apontava. Então, por isso que os nórdicos não aceitam o cristianismo. Entendeu? Aí enfiaram tudo num balaio, né? Botaram no balaio. Então o black metal, na verdade, o que é? Ele é um ódio, digamos assim, direcionado contra cristãos de forma uniforme, sem discernir que o evangelho de Cristo é amor, e nunca promoveu perseguição, imposição, inquisição. Nada disso aí que a Igreja Romana fez é respaldado pela Bíblia. Então o que acontece? Inclusive, assim, eu era insuflado desse ódio pelo cristianismo, sem nem mesmo saber o que era o cristianismo. Nem conhecia. Nada. E o interessante, até bem curioso, quando eu tinha meus 14 anos mais ou menos, eu me lembro que eu me juntava com um amigo meu, o Gilson,
que foi um dos grandes amigos que eu tive, né, do movimento, né. Na época eu morava no Rio de Janeiro, meu pai é militar da Marinha, nós moramos em vários lugares do Brasil. E aí a gente ia para o terraço da casa dele, a gente morava numa comunidade, numa favela, no Rio de Janeiro, e a gente colocava um som lá pesado lá, King Diamond, Ozzy Osbourne, colocava várias bandas lá, Slayer e tal, e a gente ficava escutando som assim no terraço, né, cabelo comprido, todo de preto, bracelete de prego, coisa e tal, e ficava cantando e gritando, e assim, na mesma comunidade que a gente morava, tinha uma outra casa, assim, sabe, um sobradinho, e tinha umas 3 ou 4 crentes, né, umas irmãzinhas, sabe, era muito bonita aquelas jovens, e a gente ficava lá, nós de cabelo comprido, e gritando e cantando som, e elas lá olhando, assim, pra gente, assim, sabe, e cuidando, coisa de adolescente, jovem, sabe. E aí o que acontece? Eu me lembro que uma vez eu cruzei com uma dessas aí, aquela mentalidade, né, mundana, coisa e tal, né? Ah, vou pegar essas crentes aí, entendeu? Naquela visão assim, sabe, né, carnal, mundana. E aí eu cruzei por uma dessas crentes que era mais velha, que eu achava que me cuidava e achava que gostava de mim, e eu cheguei a abordei ela na rua, sabe? E meio que quis assim conversar com ela, disse assim, eu não posso falar contigo. E aí eu peguei e falei pra ela, tá, mas vem cá, e aí vamos namorar, vamos ficar, não sei o quê. E ela disse, não, eu tô orando por ti. Isso eu com 14 anos de idade, a irmãzinha estava orando, né, para que Deus fizesse a obra na minha vida, né, coisa que Deus, por misericórdia, né, muitos anos depois, né, acabou fazendo, tá, né. Então você falou que começou na Noruega essa cultura de essa fraternidade entre todas as bandas de... reuniu bandas americanas, reuniu bandas gregas, né, o Rotting Christ... Aí toda essa comunidade no mundo inteiro se comunicava então por carta. Por carta. Tá. E você se envolveu nessa... Eu me envolvi, eu tive contato, desse pessoal famoso da Noruega, eu tive contato com o Mortis, que era tecladista da banda Emperor, que é uma das bandas mais importantes de black metal do mundo, e tive contato na época, que não tem nada a ver com black metal, mas era satanista, até hoje né, o Merlin Manson, né, que inclusive eu fiz um vídeo explicando como é que foi o contato que eu tive com ele, né, por carta na época, né, e descobri, através desse contato com ele, que o satanismo que está introduzido na cultura pop americana é mais pesado até mesmo que o satanismo praticado pelos membros de bandas de black metal. Tá. E seria uma seita essa fraternidade que foi formada pelos... Não chegou a ser uma seita, né? Era tipo um grupo, assim, uma fraternidade de amigos, de pessoas que compartilhavam, né, da mesma filosofia e trocavam ideias, né? Sobre e esses ataques das igrejas, era tudo combinado? Era tudo combinado. Na verdade, o que acontece? Como começou a haver esse ativismo anticristão na Noruega e naquela região, e tipo assim, não deu nada... A princípio, né, muitos foram presos depois e ocorreram inclusive assassinatos, né, que ocorreram em virtude disso aí, e alguns membros, né, de bandas de black metal foram presos, né, inclusive um dos principais aí, queimador de igreja e que fez parte, teve hegemonia dentro desse movimento black metal, né, que foi o Varg Vikernes, né, o Christian, o nome dele na verdade verdadeiro, ele participou de queimas de igreja e ele acabou assassinando um dos precursores, vamos dizer assim, do movimento black metal mundial, que era o Euronymous, da banda Mayhem. Eles tiveram um atrito lá entre eles lá e acabou um matando o outro. E também o baterista do Emperor, que era, no caso, a banda que eu tinha contato com o tecladista dessa banda na época, o Mortis, ele matou um homossexual. Então queimaram igrejas, se mataram entre si, alguns deles desafetos, né, por movimento, assim, por mais sucesso, por hegemonia dentro do movimento black metal, e ocorreu essa questão da depredação de igrejas, né, queima de igrejas, né, que chegou em torno aí de 25 só naquela região da Noruega ali. Tá, vamos chegar agora no ponto crucial da tua vida nesse mundo de ocultismo e satanismo. Eu fiquei sabendo que você até no jornal no Rio Grande do Sul, né, um dos maiores de circulação lá, o teu testemunho, né, do Diário Gaúcho. Sim. Até eu vou colocar aqui na tela para vocês verem as matérias que saíram na época. Sim. Você contando o teu testemunho. Você chegou a queimar a igreja. Sim. Na verdade, todo mundo, né, que fazia parte do movimento black metal, de alguma maneira, promoveu um certo tipo de depredação, né, contra igrejas e cemitérios. Então, assim, a gente ia em cemitério, abria túmulos, pegava crânio, ossos de pessoas para poder fazer os pactos, né, segundo as instruções dos livros que a gente tinha acesso naquela época e os contatos que a gente tinha por carta. Então, o que acontece? Eu vi muita coisa, sabe, Carlos? Assim, se eu falar para ti, assim, sabe, das coisas que eu vi, assim, sabe, diabólicas, assim, coisas de manifestação de demônios e coisa que eu valha, foi incrível, sabe?
A gente fazia os rituais, inclusive eu me lembro até, e isso aí fala até inclusive do poder da música, tanto para o mal como para o bem. A gente se reunia lá e ficava ali fazendo uso de algumas drogas ilícitas, né? Cocaína, crack, loló, que é uma mistura de tiner com cola e éter, o próprio tiner mesmo, a gente cheirava tiner, usava assim drogas para poder ter tipo uma experiência, assim, sabe, extrasensorial. A droga, ela muda, faz a pessoa ficar em estado alterado de consciência, entende? E esse estado alterado de consciência vai diminuir, digamos assim, o poder de defesa psíquica que o nosso próprio cérebro já tem. A gente tem uma blindagem natural que qualquer pessoa tem, que vai nos dar uma defesa a ataques, né, uma certa imunidade a ataques espirituais, né? E quem tem Cristo, claro, quem tem Espírito Santo, muito mais. Mas uma pessoa natural, um ser humano, normalmente, ele tem essa autodefesa, né, que a sua própria psique lhe proporciona. E as drogas diminuem essa defesa, o que dá a possibilidade da pessoa ter experiências, né, com demônios, visões e afim. Então a gente usava as drogas e ficava lá escutando black metal e acontecia coisas incríveis, assim. Eu quero saber como foi essa queima dessa igreja que você queimou. Então, daí foi nessas oportunidades, a gente se reunia com um grupo de jovens, né, na Grande Porto Alegre, né, e ficava lá o final de semana todo usando droga, né, eu trabalhava, mas trabalhava de segunda a sexta, e nesse período que a gente ficava usando droga, ficava naquela coisa, não, hoje nós vamos fazer, hoje nós vamos fazer, hoje nós vamos fazer, e um dia nós botamos na cabeça e fomos lá e queimamos uma igreja, né, eu e mais 2 rapazes, né, inclusive um desses rapazes hoje é morto, né, não é vivo mais, ele morreu, e muitos dos meus ex-companheiros, né, de movimento, de banda e coisa e tal, os que não ficaram loucos morreram de forma trágica. Vocês queimaram a igreja, ela queimou perca total? Rapaz, depois eu até estava conversando com os irmãos aqui, que eu tive a oportunidade de pregar numa outra igreja, a 500 metros dessa igreja, né, e na época, segundo a boca do próprio pastor dessa igreja que eu queimei, 90% da igreja foi queimada. Nós queimamos ela com thinner. Né, a gente pegou um galão de thinner, que era que a gente cheirava, né, aquele thinner é de tinta, e nós pegamos o thinner e jogamos por baixo da porta. O thinner, assim, derramamos por baixo da porta da igreja, e como ela é toda de madeira, então deve ter embebido todo aquele piso, né, da igreja ali, entendeu? E daí nós jogamos fogo e fomos embora. E aí, como eu tinha uma certa proximidade à casa onde nós estávamos lá escutando som e se drogando, dava para ouvir, escutava o barulho das pessoas gritando, né, e o estouro das telhas de brasilite estourando e pegando fogo, queimou, né, consumiu a igreja quase que totalmente, né. Inclusive até para quem vai ver isso aí, né, isso já tem quase 30 anos que aconteceu, eu me retratei, né, com o pastor dessa igreja, tive pessoalmente lá, né, pedindo desculpa para ele, e inclusive ele disse que após a queima da igreja, né, e aquilo ali na verdade não parou a igreja. Aquilo ali motivou mais ainda eles a arrumarem a igreja e fizeram lá uma igreja até mais bonita. Fizeram uma igreja até mais bonita. Né? Então o diabo sempre perde, né? O diabo sempre perde, né? O diabo acha que ganha e sempre perde. O diabo é então nessa aí o diabo perdeu e a igreja ganhou. E a igreja ganhou, como sempre, né? Para a glória de Deus. Pastor Luciano, eu quero que você fale para nós, né? Para as pessoas que estão assistindo, a tua experiência nesse envolvimento com o satanismo. Como que foi a tua vida até a tua conversão? O que você passou depois que você entrou? Porque com certeza você não teve uma boa experiência, né? Qual que foi? Então, atrelado a essa questão de ser músico, de tocar em bandas, né, de black, death metal e outros estilos, tinha também essa questão do envolvimento, né, com o ocultismo, e também a questão do uso das drogas e bebida alcoólica, né, de forma compulsiva cada vez mais. Né? Isso aí foi gerando um vazio muito grande, né, interior, né, e eu comecei a desenvolver algumas doenças psicossomáticas, né, depressão, síndrome de pânico, perturbações, né, e essas visões assim que eu via, sabe, de espíritos e coisas parecidas, se intensificavam cada vez mais. Se eu entendi, né, em torno aí de quando eu tinha uns 24 anos mais ou menos, que eu precisava procurar auxílio, né, psicológico, assim, inclusive fiz tratamento com psicólogos, fiz tratamento com psiquiatras, que entendiam esses sintomas que eu tinha de depressão, síndrome de pânico, e encaravam a questão do que eu via, as coisas que eu via, né, vultos saindo debaixo da cama, né, vultos correndo, perturbações espirituais provenientes daquilo mesmo que eu busquei,
daquilo que eu busquei, né, dos pactos que eu fiz e do meu envolvimento com black metal, e, enfim. E o que aconteceu? Ficou, digamos assim, insuportável a situação, porque a medicina ela não dava uma esperança para a situação que eu me encontrava, né? E o que aconteceu? Por conselho de amigos, outros amigos, né, falaram para mim que seria importante assim eu ir para uma religião. Só que eu era anti-religião, né? E alguém disse para mim, não, quem sabe tu vai lá na sessão espírita e tal, porque isso aí pode ser algum espírito obsessor, que é a linguagem que eles usam, né, para espírito de pessoas que morreram e ficam lá obsidiando, né, ou seja, oprimindo, né, a pessoa. Aí eu estive, inclusive, né, no centro espírita, participei de algumas sessões lá, mas assim, não teve nenhuma diferença, mudança, nada parecido. Aí as mesmas pessoas, amigos em comum, né, me aconselharam a ir para Umbanda, né? E aí eu tive na Umbanda lá, fiz alguns trabalhos, fiquei um lapso de tempo lá, acredito que 1 ano no máximo, né, na Umbanda, e também a situação minha cada vez piorava mais. Drogadição, alcoolismo, loucura, visão, perturbação, síndrome de pânico, depressão, era horrível, era horrível. E o que aconteceu? Não deu certo. Daí alguém pegou e me disse, não, a situação é a seguinte, como tu tá envolvido com essas questões aí que envolvem, né, prostituição, ocultismo, magia negra, coisa e tal, o ideal é tu ir para Quimbanda, que é a magia negra dentro, né, das religiões africanas, embora, né, as pessoas não aceitem, né, esse rótulo, mas é onde se trabalha, né, com Exu e Pombagira, e é onde se trabalha esse tipo de coisa que eu me envolvia, né. Os demônios da pesada. Da pesada, né. E aí foi aonde eu fiquei mais tempo, né, dessas religiões aí, inclusive eu tenho até fotos, aí vou passar uma foto para ti aí, inclusive onde eu participei, né, de um pacto lá, né, onde eu tô com as roupas lá, né, da religião, inclusive cheguei a raspar a cabeça, né, para fazer um ritual, né, dentro, né, da Quimbanda. E é claro que algumas pessoas, né, no caso, existe assim muita misturança dentro das religiões, assim como existe também dentro, né, da igreja evangélica, misturanças de liturgias e de visão, né? Então assim, dentro das religiões de matriz afro tem muita misturança, entende? Então a pessoa diz assim, Quimbanda, ela acha que é só aquilo ali, só que tem pessoas que estão dentro da Quimbanda que praticam satanismo, entende? Que praticam magia, alta magia, né? Que praticam Wicca, sendo pais e mães de santo, e tem gente que não aceita isso aí, mas tem essa mistura, entendeu, cada vez maior, né, tem esse ecumenismo satânico. Exatamente, inclusive tem bruxas, né, no Rio Grande do Sul, onde há uma hegemonia muito grande, né, da feitiçaria, de forma que se estima que lá tenha em torno aí de 30 a 40 terreiras de espiritismo para cada igreja evangélica, no estado do Rio Grande do Sul. Né? Lá a predominância é para a feitiçaria, né, e para o espiritismo. E na Grande Porto Alegre é onde mais tem. Né? Então tem ex-mães de santo lá que hoje já se auto-intitulam bruxas. Tem grandes centros religiosos para a prática de bruxaria e para a prática de alta magia. Né? Então elas começaram dentro da Umbanda, foram para a Quimbanda, começaram dentro da Quimbanda a ter contato com outros, né, digamos assim, pais de santo, entre aspas, como se denomina, que pegaram, no caso, rudimentos e pegaram ensinos de feitiçaria da África, na Europa, e misturaram tudo e criaram suas próprias seitas, né, onde lá se pratica de tudo. Inclusive participei de terreiras, né, onde descem ali entidades denominadas Exu Beuzebu, né, que Beuzebu é um demônio, né, de alta hierarquia, que a própria incorporação da pessoa lá era algo assim que, se falar assim, as pessoas vão negar, vão dizer que é mentira, mas eu vi com meus olhos. O que você viu? Eu participei de rituais onde havia matança lá de centenas de animais. Só de um ritual que eu participei uma vez, né, numa casa dessas aí de feitiçaria na Grande Porto Alegre, ela ficava no topo do morro muito alto, no bairro Jardim Botânico, lá em Porto Alegre, né? E quando eu estava chegando para participar dessa matança de animais, no pé do morro já estava descendo um rio de sangue que vinha de tantos animais que eram mortos. E quando eu cheguei lá, como era uma matança para Exu, né, e Pombagira, então tava todas as imagens de Exu e Pombagira, tudo imagem assim diabólica, com chifre, bode, cabeça de boi, tudo que é tipo de imagens que são atribuídas ao satanismo, só que na verdade estão lá dentro, né, da Quimbanda, e estão dentro da feitiçaria. E ali eu vi menina de 10 anos de idade com porco incorporada, né, com
pombagira, segurando o porco nas costas, bicho de 60 quilos, 70 quilos, e a menininha com 10, 12 anos rodando, incorporada com aquele porco nas costas, e o bicho não se mexia e ela não derrubava o bicho, entende? E outras coisas mais, sabe, que eu vi, matança, e aí cortava o pescoço do bicho, jogava dentro de uma taça com champanhe, tomava o sangue do bicho, coisa que a gente sabe que é satanismo, né? É satanismo, só que, claro, não aceita, mas assim, eu vi e participei disso aí, inclusive participei de outros rituais, nos quais eu fiz vídeos, né, que são práticas que são de dentro do satanismo, e são praticadas dentro dessas religiões. Então quer dizer que o satanismo está infiltrado nessas religiões afro? Com certeza, absoluta, absoluta. Embora se deem outros nomes, na verdade o que se cultua lá é o diabo, né? Só que dão outros nomes, né? E as práticas que fazem lá são práticas que são inerentes ao satanismo. São coisas que, na verdade, não têm vínculo nenhum com aquilo que eles dizem, né? Eu não posso ser injusto dizer que é genérico, né? Mas eu, dentro das terreiras onde eu participei, eu vi práticas de satanismo, vi entidades do satanismo descer ali, né? Participei de trabalhos de voodoo, inclusive de encomenda de morte de pessoas, eu participei, né, dentro dessas religiões, né? Uma vez eu cheguei lá numa terreira que eu participava na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre, e como eu tinha muita intimidade lá com o chefe da terreira, né, que se denomina Pai de Santo, eu peguei e entrei sem avisar, e eles estavam fazendo entre eles lá, que era só os mais fortes, um trabalho, né, de demanda, que eles chamam. Porque existe o seguinte, assim como existe concorrência nas empresas e concorrência até mesmo entre igrejas evangélicas, né, de uma tirar o membro da outra e coisa que o valha, existe também dentro das terreiras de feitiçaria as demandas, que são guerras entre feiticeiros, nos quais eles fazem trabalhos uns para matar os outros. E eu, inclusive, fui numa oportunidade assim, né? Cheguei assim sem avisar e peguei eles fazendo um trabalho de voodoo, onde tinha uma mesa ali, onde tinham vários bonecos, né, de pessoas, né, feita com roupas que eram roubadas do varal, ali onde pendura as roupas, né, cabelo de pessoas, né, e aqueles bonecos ali iam ser alfinetados para ser morto aquela pessoa ali, inclusive até no prazo de 24 horas. Para ser morta aquelas pessoas, né? Então isso aí é de conhecimento de muitas pessoas, né? Inclusive nos bastidores do poder em Brasília, né? Tiveram presidentes e presidenta, né? Que beberam abundantemente, né? Da feitiçaria, né? E eram cercadas por pessoas que tinham esse tipo de prática aí, né? De alta magia vinculado a essas religiões aí de matriz afro. E já que o pastor falou até em Brasília, no meio do poder, na alta política, tem o envolvimento com o satanismo. Me diz uma coisa, tem Bíblia satânica mesmo? Tem igreja de Satã aqui no Brasil? Então, na verdade, a Bíblia satânica ela é um livro que existe, né? A igreja de Satanás oficial ela é nos Estados Unidos, né? E tem o bispo satânico, o Anton LaVey. E o que acontece? O que é o satanismo americano? Na verdade é um cristianismo ao contrário, uma religião subversiva, né, que coopta principalmente jovens universitários, pessoas ligadas assim à cultura do rock, heavy metal, né? E esse é o satanismo oficial. E o que existe no Brasil, que eu canso de falar, inclusive até existem pessoas aí que se dizem satanista, coisa e tal, que se dizem que foram sacerdotes satânicos no Brasil. Igreja de Satanás oficial nos moldes americanos e europeu não existe no Brasil. O satanismo ele é praticado dessa forma que eu estou dizendo, através de bruxas e bruxos que são provenientes de religiões de matriz afro. E esse cidadão aí que anda nos podcasts se declarando ex-satanista, não vou falar o nome dele aqui para não dar ibope para ele. Eu sinceramente, assim, quando eu me converti, algumas coisas me chamam a atenção, porque é uma pessoa assim que veio do satanismo, sabe? A pessoa, para ela poder parar em pé diante assim das represálias e do contra-ataque, a pessoa tem que ser no mínimo uma pessoa bem fervorosa. E esse rapaz aí sempre me transpareceu assim muito frio, sistemático, e parece que ele leu um script, sabe? Parece que ele criou assim uma história, criou assim um mito, sabe? Em volta de coisas que acontecem na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu costumo falar, ele criou uma ficção na vida dele. É uma ficção, né? Não me transparece ser genuíno, essa é a minha opinião. Não me transparece ser genuíno, sabe? E, claro, como eu não conheço pessoalmente a pessoa, né? Mas, assim, é meio esquisito. E algumas coisas, assim, que ele fez no passado,
né, que já foi comprovadamente mentira, se dizendo ser filho de um ex-presidente, no qual ameaçou mesmo, né, de processo, e ele parou de dizer que era filho desse ex-presidente, né, é uma mentira, já, a pessoa já está mentindo, já fica meio assim, digamos, duvidoso, né, todo o conteúdo restante. Sim. E toda aquela história que ele cria e fala, aborda nos livros e tal, isso é muito assim, é parecido com coisas que acontecem nos Estados Unidos e na Europa, onde realmente existe, né, o ocultismo, a magia, as fraternidades satânicas, né? Então, assim, no Brasil, o que tem no Brasil não é um satanismo nos moldes americanos e nos moldes, no caso, europeus, né? Aqui no Brasil a coisa está... O Brasil é muito cristianizado, embora exista muita influência do diabo por trás, assim, das seitas, heresias, religião de matriz afro, a própria igreja apóstata, né, que é a grande Babilônia, que é a igreja apostólica romana. Todavia, satanismo aberto é muito pouco o que tem aqui no Brasil. É bem desorganizado. Pode ver que essas denúncias aí que aparecem, volta e meia, né? Ah, a criança foi morta em ritual satânico e tal. Vai ver, é 2 ou 3 pessoas. Né? Inclusive, assim, a única, reconhecidamente, seita satânica do Brasil reconhecida é a Sociedade Alternativa que o Raul Seixas fazia parte, né? E o Paulo Coelho fazia parte, né? E a Sociedade Alternativa, daquela música, né? Inclusive que o Paulo Coelho canta, né? Viva a Sociedade Alternativa. Raul Seixas canta, é uma única seita satânica oficial do Brasil. Tinha quem? O Paulo Coelho, o Raul Seixas e mais 2 membros fundadores, e hoje essa seita só tem 2 membros. Então, assim, o satanismo oficial no Brasil não tem grande penetração, o que não significa que não existem pessoas a serviço do diabo, mas estão infiltradas nessas religiões de matriz afro. E são bruxos aleatórios, pessoas que praticam o satanismo de forma aleatória, que nem no meu caso, né? Seria bastante assim, conveniente para mim dizer que eu era líder de uma sociedade satânica, que eu era um sacerdote satânico. Não, eu era um jovem, né, revoltado, que escutava som satânico, black metal, e tive minhas experiências do satanismo e ocultismo vinculado ao estilo de música que eu consumia e que eu gostava e que eu amava. Reunido tudo, esse tipo de situação, ou seja, drogas, heavy metal satânico, né, estudo e consumo de coisas ligadas ao ocultismo, né? O meu quarto era todo preto, eu espalhei um monte de tinta assim, parecendo sangue caindo, com vários pôsteres de bandas de black metal, pentagrama, fiz diversas tatuagens, né? Inclusive os pactos que eu fiz, né? Eu tenho tatuagem aqui no meu punho, que é proveniente de um pacto que eu fiz, eu tenho um pentagrama aqui num braço, né, que é um símbolo, pentagrama invertido, né, o símbolo do satanismo, tem um anjo caído aqui pegando fogo tatuado no outro braço, que eram, no caso, apologias, né, ao satanismo, no qual eu praticava e acreditava devido ao meu contato, né, com essas bandas que eu tinha acesso e que eu admirava. Eu, assim, colecionava compulsivamente esse tipo de coisa. Para ter ideia que eu saí de Porto Alegre na época, né, que eu morava em Porto Alegre, a partir de 93 eu fui morar em Porto Alegre, né, foi onde eu toquei nas bandas de death, black metal e outros estilos, né, parecidos. E eu ia para o Rio de Janeiro e para São Paulo para buscar discos e CDs de bandas de black metal exclusivos. E, inclusive, eu fiz assim, muitos discípulos no estado do Rio Grande do Sul, né, dentro desse estilo, né, do black metal. Né? Eu pegava jovens que escutavam assim, som mais leve, né, Iron Maiden, Metallica, Sepultura, bandas assim, que não são abertamente satânicas, e eu forçava eles a ouvir black metal. Eu era, além de ser, no caso, né, um admirador do estilo, eu fazia prosélitos dentro daquele estilo lá. Muitos que hoje têm bandas e que são aí conhecidos dentro do black metal no estado do Rio Grande do Sul, eu participei, né, do discipulado deles, introduzi eles dentro desse movimento. Passado, então, esse tempo, toda a perturbação, né, mental que gerou a questão das drogas, ocultismo e som pesado, coisa e tal, né, me levou, como eu já disse aqui, a procurar psicólogo, psiquiatra, religiões, né, que não me adiantaram de nada, pelo contrário, gastei muito dinheiro, e o último estágio, digamos assim, que precedeu a minha conversão, já foi no ponto, no caso, que eu fiz um trabalho, né, com uma senhora, né, que se diz mãe de santo, que era uma feiticeira, é uma bruxa, inclusive ela se auto-intitula bruxa, né, e feiticeira, e essa pessoa, ela, digamos assim, ela já está dominada pela entidade que toma conta do corpo dela. Ou seja, como é que funciona dentro dessas religiões aí? A pessoa tem que ir fazendo rituais, né, de reforço, são pactos com matança de animais, entende? E chega um ponto que o que eles chamam santo de cabeça, que é a entidade que manda naquela pessoa, pode exigir dela o pacto mais forte, que é a matança do boi, que é o animal, no caso,
que essas religiões, legalmente falando, aceitam, né, ser morto, que é o boi. Depois do boi, se o santo de cabeça da pessoa pedir um reforço maior, aí só sacrifício humano. Aí só matando pessoas, né? Aí já entra para dentro, é aí que entra o satanismo através dessas religiões, entende? Porque daí a pessoa ela vai se aprofundando, e essa senhora, no caso, né, que foi a última instituição desse tipo que eu participei, ela já estava, no caso, em dívida com o seu santo de cabeça, com essa entidade que dominava, né, o seu corpo, que era o Exu Beelzebub, era uma entidade que tomava conta do corpo dela, era uma mulher feminina, bonita, bem arrumada, com voz assim bem feminina, e quando descia a entidade virava um homem. Falava como homem, e inclusive ela não sabia nem ler e escrever, e a forma de expressão dela incorporada era de um juiz, de um desembargador. Para ter uma ideia, que iam lá na casa dessa mulher advogados que iam prestar o exame para a OAB e faziam lá um pacto lá com essa entidade, e a entidade dava todo o gabarito da prova da OAB para esses advogados. Pastor Luciano, mas que vantagem que uma pessoa tem, como no caso dessa mulher e outros aí, Sim. serem dominados por esses espíritos? É que tudo começa, né, Carlos, devagar. Que benefício que traz para a pessoa isso? É financeiro, né? Eles cobram, né, altos valores para poder fazer trabalho. Só que eu nunca fiz um trabalho de feitiçaria sem pagar valores da casa de R$ 2.500, R$ 1.000, R$ 2.000. E outra, para quem não sabe, tem pessoas que não têm condição de pagar trabalhos e vão lá e tem que tirar uma televisão em 24 vezes para dar para essas pessoas. Uns dão carro por dívida de trabalho, ou chega lá e diz assim, não, eu quero fazer um trabalho aí para prosperar meu comércio, coisa e tal, e dão assim, dão carro, dão casa, entendeu? Outros ficam devendo e não têm o dinheiro para pagar e vão morar lá dentro e ser empregado, trabalhar como empregado dessas pessoas, para poder pagar trabalho. Pessoas que moram lá dentro, entendeu? Que tu vai ver, ah, mas por que mora aqui? Não, mora porque fez tantos trabalho e ficou devendo tanto para essa pessoa e hoje virou escravo. Está trabalhando lá dentro só para pagar trabalhos feitos, entendeu? Então a vantagem, na verdade, está no campo econômico, né, financeiro. São pessoas que ganham muito dinheiro, mas também perdem muito dinheiro, porque o diabo dá e o diabo tira, e perturba a vida da pessoa. E essa última que eu tive, terreira, né, que eu tive, né, com essa mãe de santo, ela, como ela já tinha matado o boi, e aí o próximo passo seria matar, no caso, os seres humanos, né? E aí ela se recusava a fazer isso, não queria fazer, e aí a entidade ela já passa a tomar conta da pessoa e das suas atitudes. E para que essa pessoa venha, no caso, digamos assim, se humilhar e venha, né, se dobrar à vontade daquela entidade, venha, no caso, fazer aquilo que aquela entidade quer, então essa entidade começa a embargar aquele trabalho que a pessoa está fazendo, ou seja, quebra a terreira de feitiçaria da pessoa, para a pessoa poder cumprir a vontade dela, entendeu? A vontade da entidade, né? E essa mãe de santo, né, no caso, ela não queria, né, fazer um pacto mais forte, estava sublevando, estava empurrando com a barriga, como diz o ditado, aquilo ali, e a entidade já estava tomando conta da cabeça dela. Aí o que ela fez? Eu fui fazer um trabalho, né, no caso, para a questão minha da depressão e das visões que eu via, perturbação espiritual, e o que ela fez? Normalmente essas religiões elas fazem o seguinte, tem o santo de cabeça e o santo de pé, que eles dizem, usa esse termo, né, técnico, e o que ela fez? Como ela fez o trabalho para mim, sob influência da entidade, ela trocou as entidades, ela botou o santo do pé na cabeça e o santo da cabeça no pé, o que é uma afronta para as entidades, entendeu? Que para eles são deuses, enfim, é uma afronta, entendeu? Ou seja, ela botou o Exu na minha cabeça e botou o orixá no pé, que o orixá é o Deus, né, para esse é um tipo de divindade, para esse tipo de religião. E isso aí foi, no caso, um pecado terrível que me atingiu a tal forma que eu fui internado no manicômio. Eu perdi minha sanidade. Eu ficava períodos, assim, digamos, de 3 meses a 4 meses andarilho na rua, morando dentro de cemitério, em catacumba de cemitério. Então, para falar bem, o português bem aberto, você ficou louco. Fiquei. E depois virou mendigo. Virei mendigo por causa disso aí. Entendeu? Porque daí eu estava em casa e eu perdi minha sanidade. Estava normal, daqui a pouco simplesmente assim eu não sabia mais quem eu era e eu saía pelas ruas afora, às vezes só de bermuda, sem camiseta, correndo pelas ruas. Eu tenho flashes, assim, sabe, de lembranças, né, de coisas que aconteciam comigo. Uma das vezes, né, que a minha família tentava me conter, só que por não ter uma visão, assim, sabe, espiritual, a minha mãe me trancava em casa, me amarrava, muitas vezes me amarrou na cama, me trancou no quarto, né, para poder me prender, para me conter essas fases que eu tive, né.
E eu rompia tudo aquilo ali, quebrava a porta, arrebentava as cordas, saía e fugia. Pulava por cima da grade, do portão. E eu me lembro uma vez que eu saí correndo, sabe, de madrugada, era inverno, tava quase 0 grau lá em Canoas, sabe? E eu só de bermuda, sem chinelo e sem camiseta, correndo pela rua desesperado. E os cachorros das casas começavam a latir, só que eles não latiam latido de animal. Eles falavam, Luciano, Luciano, Luciano. O diabo falava na boca dos cachorros, entendeu? Me chamando, os cachorros das casas, sabe? E eu saía correndo, eu corria. Eu só parava de correr quando eu chegava numa encruzilhada onde tinha lá o despacho feito com as bebidas, entendeu? E ali eu sentava e pegava toda aquela bebida das entidades e tomava, e ali eu me acalmava. E aí eu ficava sentado, via as entidades sentadas do meu lado, via as pombagiras, né, andando do meu lado, via as entidades chamadas Zé Pilintra, Chucaveira, né, Maria Mulamba, esses demônios assim que são, né, denominados com esses nomes, que na verdade são nomes culturais, né, são tudo anjos caídos, né, que se fazem, né, de entidade, de Exu, de Orixá, seja lá o que for, né, são nomes que a cultura dá, mas na verdade todos são anjos caídos. Então assim, em resumo, nesse lapso de tempo eu tive internado 2 vezes no São Pedro, né, que é um hospital psiquiátrico em Porto Alegre, né, onde ali eu tive amarrado, um camisa de força, contido com medicamentos fortíssimos, né, e eu saía de lá e continuava na mesma coisa, porque o mal era espiritual. O mal era espiritual, o mal não era para a ciência, não era para os medicamentos. Eu fiz tratamento com vários medicamentos, né? Aldol, carbonato de lítio, cloreto de fluoxetina, diazepam, clonazepam, essas coisas tudo eu tomei assim que nem água, né? E nada disso aí surtiu nenhum efeito, né? E, inclusive até, né, a pedido de amigos e outras pessoas, eu tive em algumas igrejas evangélicas, né? Fui assim, digamos assim, me acompanhar a algumas igrejas evangélicas, só que eram igrejas que não eram fervorosas. Aí entra a questão daquele nosso amigo, né, que se diz satanista e não tem assim fervor nenhum. Um sorvete, né? Não demonstra nenhum tipo assim, sabe, de poder espiritual, sabe? Eu digo pra ti, a minha opinião, acredite quem quiser, pra mim, entendeu? Cristão, se não for pentecostal, não for cheio do Espírito Santo, para mim, ele está propenso a ser derrotado pelo diabo. Igrejas frias, sistemáticas, que têm letra, mas não têm poder de Deus, o diabo pinta e borda lá. E é lá onde estão os maçons, né? São nas igrejas tradicionais, onde a maçonaria tem grande penetração, né? E tem livre acesso e configuram e navegam entre nessas grandes autoridades e grandes pastores nas igrejas frias. Igreja fervorosa, cheia do poder de Deus, a obra do engano não permanece. Pode até tentar entrar, mas ela sai porque não aguenta. Tem até um ditado, né? Um ditado não, um fato consumado, né? Para quem esteve no interior, você pega lá uma mata no interior, né? E você coloca fogo naquela mata, sai tudo que é bicho, né? Os bichos não ficam ali. Então, assim, igreja que tem o fogo genuíno do poder de Deus e a fervor espiritual, ali não fica maçom, ali não fica satanista, não fica bruxa, não fica obra do engano. Tem que cair por terra, porque o diabo não para em pé aonde há um povo fervoroso que ora. O diabo não aguenta o fogo do Espírito Santo. Não aguenta. É incompatível, né? É incompatível, é água e óleo, não tem como misturar, entendeu? E hoje em dia o que a gente vê? Hoje em dia a gente vê uma obra de esfriamento muito grande, né? Alcançando as igrejas, né? E isso aí realmente está se proliferando as obras do diabo por causa da frieza espiritual, né? Mas vamos lá, a questão da conversão. Eu fui acompanhado, né, com algumas pessoas e algumas denominações que aqui eu não vou falar para não ofender, mas na verdade eu ia lá bêbado, drogado, ia lá só para cuidar das gurias, entendeu? E não estava nem aí porque era pregado, entendeu? Porque não tinha poder nenhum, era orado por mim, era a mesma coisa que nada, era como se fosse uma benzedura, alguma coisa, eu não sentia nada, não acontecia nada, até que a opressão, ela se tornou assim tão grande na minha vida, mas tão grande, que eu já tinha tentado suicídio, né, algumas vezes, né, overdose eu perdi a conta. Para ter uma ideia, que eu tinha uma coleção que era de boletim de entrada no hospital, no pronto-socorro com overdose, que era quase isso aqui, ó. Era em torno dos 30, 40 boletim de entrada, né, porque eles dão o boletim quando a pessoa entra com overdose, né, de drogas, né, dentro de pronto-socorro na Grande Porto Alegre. E não morri. Né, tentei, né, o suicídio, né, por 2 vezes tentando atirar na minha cabeça, né, um revólver que meu pai tinha, né, eu pegava escondido, tentei me suicidar, não saiu bala. E o interessante é que todo Natal e Ano Novo, na época, né, ele pegava aquele revólver e atirava para cima e as balas saíam. E quando eu tentei me suicidar, não saiu as balas. E tentei por enforcamento 2 vezes e fui contido por pessoas que estavam comigo, também não obtive êxito, né, naquilo ali. Até que
já estava morando na rua há um certo tempo, já estava numa situação deplorável, terrível, né? Eu ouvi uma voz das quais eu já era acostumado a ouvir, né? Aquela voz assim na mente que diz para mim: te mata, a tua vida não tem mais jeito. E o que acontece? Eu estava lá em Canoas, né, num bairro chamado Guajuviras, usando drogas, bebendo nas ruas, enfim, já estava usando crack, né, uma situação bem deplorável, né? A família já não tinha mais notícia de mim, né? E eu falei assim: mas como que eu vou matar? Eu já tentei o suicídio por enforcamento, já tive várias overdoses, já tentei atirar na minha cabeça. Eu sou tão ruim que eu não presto nem para morrer. Eu dialogando, né, com aquela voz, aquele espírito opressor que estava ali, né, me dominando. E aquela voz para mim: faz o seguinte, atira na frente de um carro. Mas te atira na frente de um carro que venha rápido. Porque daí tu vai pegar e vai se esfacelar e vai acabar com isso aí. E eu já não aguentava mais, sabe, Carlos? O sofrimento era tão grande, entendeu? Eu tomava etanol, eu tomava gasolina, eu tomava álcool puro, entendeu? Misturado com tranquilizantes. Quantas vezes eu tomei um vidro inteiro de álcool misturado com remédio. Cachaça eu tomava 4, 5 litros por dia. Eu não tinha mais, assim, sabe, limite, né, para substâncias que eu usava. Eu estava o couro e o osso, cabeludo, barbudo, todo rasgado na rua, gadareno, mendigo, sem assim nenhuma prospecção e chance de mudança. Então, assim, a morte para mim naquele momento transparecia ser a melhor solução para acabar com o meu sofrimento. Porque o sofrimento, né, do dependente químico e da pessoa que é, digamos, atormentada por espíritos imundos é muito grande. É um sofrimento que só quem passou pode saber. E eu tô aqui para dizer que tem solução, tem solução. Aí eu fui para essa avenida, né, nesse bairro chamado Guajuviras, com aquele pensamento fixo na minha mente: não, eu vou me matar, eu vou me atirar na frente do carro, eu vou me atirar na frente de um carro. E eu me lembro que naquele momento que eu fui com aquele pensamento fixo, que eu tinha que me atirar na frente daquele carro, eu estou descendo uma avenida, na avenida principal do bairro Guajuviras, né, na cidade de Canoas. Isso foi no dia 21 de setembro, né, de 2003. E de repente eu notei assim que veio descendo, era uma avenida assim que ela descia, vem descendo uma caminhonete em alta velocidade, sabe? E aquela voz disse: te atira na frente dessa. E aí eu peguei e fui, Carlos, para me atirar na frente daquela caminhonete, porque eu queria que tudo aquilo acabasse, sabe? Eu não queria mais sofrer, sabe? Eu não queria mais trazer vergonha para minha mãe. A minha mãe muitas vezes parava assim na rua e me via no meio dos mendigos, assim, eu com garrafa de cachaça, toda rasgada, e ela chorava e dizia: Luciano, o que está fazendo com a tua vida? Eu dizia para ela: mãe, eu não tenho força, eu não consigo, eu tentei, eu não consigo. E a minha mãe chorava e dizia para mim assim: meu filho, sai disso. E eu dizia: mãe, eu não consigo. E quando aquele carro veio, sabe, Carlos, em alta velocidade, eu disse assim: agora acaba com tudo. Agora eu vou me atirar na frente desse carro e vai acabar toda a minha dor, toda aquela dependência das drogas, do álcool, esse sofrimento, vai acabar tudo. Quando eu fui me atirar na frente daquele carro, o meu corpo ficou todo travado. Eu fui pular na beira da estrada e meu corpo ficou congelado. E aí eu senti meu corpo congelado e aquele carro passou. Vum! E daqui a pouco, assim, dentro do meu corpo, assim, sabe? Dentro do meu peito. Até então aquelas vozes eu ouvia na minha mente. Só que eu ouvi uma voz dentro do meu peito que retumbou a minha caixa torácica. Uma voz disse assim: vira para trás e entra por essa porta. Tremeu o meu corpo. Aquela carcaça que estava no meu corpo, na qual eu ficava 10 dias, uma semana sem comer, comendo comida do lixo, comendo goiaba verde, fruta no meio da mata, só bebendo cachaça, cachaça de despacho, sabe? Aquela carcaça que eu estava virado, retumbou aquela voz dentro de mim. E era uma voz assim que eu nunca tinha ouvido. Imponente e forte. Forte. Que tremeu a minha caixa torácica por dentro. E bem na frente daquele lugar onde eu ia me atirar, aquela voz disse assim: vira para trás e entra por essa porta. E eu peguei e virei para trás assim, e olhei, e vi assim, sabe, com a visão embaçada, aquela igreja assim, sabe, de madeira, aquela casinha, sabe, de madeira simples, sabe, tinha uma plaquinha escrito: Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aquela voz disse para mim assim: entra aqui nesse lugar. E eu peguei e fui entrando no pátio daquela igreja simples, e tinha uma casa pastoral do lado,
que hoje eu sei que é uma casa pastoral, tinha uma casinha de madeira. E eu comecei a gritar no pátio: pastor, pastor! E eu odiava pastor, eu odiava crente, eu odiava igreja, eu odiava a Bíblia, eu odiava tudo que era do Evangelho. Só que aquela voz ela foi mais forte e ela disse: entra por essa porta. E eu comecei a gritar e abriu a portinha daquela casinha, sabe, uma irmã, né, que é a irmã Ironi, e ela pegou e disse assim: sim, moço! E eu disse assim: o pastor está! E ela pegou e entrou, até hoje eu me lembro: Pedro, tem um homem aqui no pátio da igreja, horrível, porque meu estado era deplorável, eu cabeludo, barbudo, com a camiseta do Iron Maiden toda rasgada, bermuda toda rasgada, de tênis, todo maltrapilho, e aquele homem botou o rosto assim na janelinha ali da casa pastoral e disse: fala, moço! E eu disse para ele assim: pastor, eu sou um homem que eu sou um viciado nas drogas, eu sou um morador de rua, eu sou um satanista, eu odiava crentes, eu cheguei inclusive com minhas próprias mãos a queimar igrejas, eu fiz pacto com o diabo, abri túmulo, cemitério, eu fiz tudo de ruim contra as igrejas evangélicas e contra os crentes, e eu ia me matar aqui na frente dessa igreja. Só que uma voz disse para mim: entra por essa porta, que através dessa porta eu vou mudar a tua vida e vou mudar a tua história. E ele olhou para mim assim, e ele encheu seus olhos de lágrima, e ele disse: moço, entra aqui, moço, entra aqui na minha casa, entra aqui na minha casa, fica aqui, do que eu tenho tu vai comer, do que eu tenho tu vai vestir. Oh, aleluia! E ele disse para mim assim: moço, eu vou te levar para um lugar chamado Desafio Jovem, na cidade de Três Coroas, no estado do Rio Grande do Sul. Lá Deus vai mudar a tua história. Carlos, eu fiquei 2 dias entre os trâmites para eu poder entrar nessa fazenda terapêutica. Para resumir, que a história é muito longa. O diabo tentou matar a gente no caminho do trajeto até a cidade de Três Coroas, né? O carro que a gente foi, ele era um Fiat 147, e aí ele tinha o tanque de gasolina ficar atrás. Tu acredita que nós estamos indo ao caminho de Três Coroas, numa cidade chamada Campo Bom, depois de Novo Hamburgo, e um carro começou a buzinar para a gente estava quase 100 por hora mais ou menos, e um Gol branco começou a buzinar no lado do nosso carro e fazia sinal para baixo do carro. Nós paramos o carro, quando nós paramos nós vimos que toda a sustentação que sustentava o tanque de gasolina tinha quebrado, e o tanque de gasolina estava pendurado só pelo cano da gasolina. Estava no ar o tanque de gasolina. Se o tanque de gasolina tivesse batido no asfalto, podia fazer uma fagulha de fogo e tinha explodido o carro, tinha matado todo mundo. E a gente pegou e paramos ali naquele momento, e aquele desespero, a gente pegou um pedaço de um tronco de uma árvore, atravessamos assim no carro, colocamos o tanque em cima daquele tronco de árvore, atamos com arame e seguimos a estrada. Chegamos lá no Desafio Jovem da cidade de Três Coroas no dia 23 de setembro do ano de 2003. E aí, com 2 dias, naquela casa de recuperação, teve um culto de libertação, né, onde ele foi necessário um número grande de pessoas para poder me conter, né, e para poder, digamos, repreender as legiões que atuavam na minha vida. E o interessante é que, na época que eu estava oprimido por esses espíritos, a minha visão era turva, o que eu ouvia era tudo embaralhado, embaçado, e a partir do momento que eu recebi a libertação, eu passei a ver normalmente e passei a ouvir normalmente, automaticamente. Parece que saiu, assim, realmente saiu, né, do meu corpo, algo que influenciava tudo, a minha visão, a minha audição, todos meus hábitos alimentares, tudo aquilo ali influenciava. E eu recebi a libertação. A partir daquela libertação, com aproximadamente ali 15 dias de internação, fazendo leituras, né, da Palavra de Deus e ministrações e os cultos que eram feitos periodicamente, um ambiente espiritual muito forte, de uma unção assim que nenhuma igreja evangélica tinha na época, era o que tinha ali dentro, porque era um povo retirado, que vivia 24 horas por dia em função de oração, em função de clamor, de jejum. Você falou que, o pastor falou que ali não tinha rádio, não tinha televisão, nada, só oração? Nada, só oração, leitura da palavra o dia todo. E trabalho físico, né? Tinha trabalho físico, corte de árvore, construção, assim, tinham terapias, né, que a pessoa fazia ali trabalhando, né? E somente envolvimento com questões espirituais, sem nenhuma infiltração externa. Jornal, TV, nada que remetesse, no caso, ao mundo, né? Era um retiro espiritual.
né? E ali então, com 15 dias, lendo ali a palavra, né? Porque uma vez que eu já fui liberto, tinha sido liberto, né? Eu comecei a ter compreensão da palavra, e ali então eu aceitei Jesus em lágrimas. Para não ter uma ideia, assim, que eu chorei tanto que eu cheguei a lavar assim a beira do altar, né, de tanto que eu chorei, assim, num arrependimento, assim, numa compulsão terrível, né, de tudo aquilo que eu tinha feito de errado, né, e de quão, assim, equivocado eu estava na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada. Aceitei Jesus. Com 30 dias naquela casa ali, eu recebi o batismo no Espírito Santo, né, e já inclusive com o dom, né, de profecia, dom de revelação, tudo já junto. No momento que eu fui batizado no Espírito Santo, no momento que eu fui batizado no Espírito Santo, Deus já me deu o dom de profecia e já me deu o dom da palavra, e aconteceu algo sobrenatural que veio confirmar, né, o meu ministério da pregação, porque lá tinham, digamos assim, oportunidades aleatórias nos quais eram colocadas, na época do VHS, pregações, né, dos Gideões, eram colocadas lá para a gente poder ver num ambiente lá que era, digamos, separado para isso, como se fosse um auditório, né? E ali colocavam pregações na época, né, que o Marco Feliciano estava na graça, né, e Gilmar Santos e outros pregadores. A gente via aquelas pregações, e eu lembro que todos eles tinham uma Bíblia pentecostal, né, que era uma Bíblia vermelha, pentecostal. Tá lá minha Bíblia pentecostal lá. E aí o que acontece? Lá funciona assim, ó, o interno, quando ele vai para essa fazenda terapêutica, ele fica, no caso, alguns meses, né, sem contato nenhum com a família. E aí, depois que ele começa a dar fruto, que vem as primeiras visitas de familiares. E aí o que acontece? Foi mais ou menos em abril, né, de 2004, né, eu ia receber a visita da minha mãe, entende? E aí o que acontece? Eu tinha uma bíbliazinha, aquela do Novo Testamento, né, que tem o Novo Testamento, Salmos e Apocalipse, que era uma pequenininha, era aquela que eu tinha. E eu vi os pregadores tudo com Bíblia grande, né, pentecostal, Thompson, Dake, e eu queria uma Bíblia de pregador. E eu peguei e fiz um propósito com Deus, disse: Senhor, se tu tem um negócio comigo para ser pregador do Evangelho, eu quero uma Bíblia pentecostal. E quero uma Bíblia, tem que ser vermelha. Eu quero uma Bíblia vermelha. E aí o que acontece? A minha mãe, quando foi lá para fazer a primeira visita, né, depois de meses sem me ver, a minha mãe passou numa livraria evangélica lá em Canoas, né, e disse assim: eu queria dar um presente pro meu filho, que ele está no Desafio Jovem lá e tal, né, o que o senhor acha? Falou pro dono da livraria, inclusive, que é presbítero da nossa igreja lá em Canoas, né. E ele disse: olha, irmã, dá uma Bíblia para ele de pregador. E aí eu disse: pois mas eu não conheço nenhuma Bíblia. Ele disse: não, a Bíblia do pregador assembleano é a pentecostal. Olha só. E aí ele pegou e vendeu para ela a Bíblia pentecostal. Capa vermelha. Capa vermelha. Aí escuta só o que aconteceu, que interessante. Era assim, ó, antes dos internos falar com a família, eles têm um trabalho que primeiro eles falam com o familiar, dizendo: não pode incentivar ele a abandonar o tratamento, não pode trazer problema externo, não pode falar de ex-namorada, de ex-mulher, nada disso aí. Só coisas que venham incentivar a pessoa a permanecer no tratamento. Esse aconselhamento é feito com a família. E para os internos é aconselhado eles: ó, não pergunte nada do que aconteceu na rua, o que ficou para trás ficou, foco no tratamento. Então tinha esse trabalho preliminar antes do encontro. E ficava assim: os internos que já estavam preparados para encontrar com a família numa sala e os familiares noutra sala. E aí, num determinado momento, eles abriam as portas e todo mundo se encontrava. E o que acontece? Eu entrei lá, a última visão que a minha mãe teve de mim, como? Cabeludo, barbudo, todo rasgado, com camisa, né, de banda de black metal, com cruz pendurado ao contrário. Todo esgualepado. Todo esgualepado. E lá dentro é a transformação completa, né? O homem interior e o exterior. Eu já estava já de terno e gravata e já estava crente, entendeu? E aí o que aconteceu? Vem vindo os familiares e vem vindo os internos para poder se encontrar com os familiares. E eu vi minha mãe vindo. Quando eu vi minha mãe vindo, eu já comecei a chorar. Só que a minha mãe veio vindo na minha direção e ela vinha olhando e não me achava. E eu peguei e parei bem na frente dela, e minha mãe bem baixinha, sabe? Aí a minha mãe parou assim na minha frente e olhou para cima assim, e ela disse assim: Luciano, o teu rosto está brilhando. Glória a Deus. Oh, glória! Eu peguei, abracei ela e comecei a chorar. E ela disse assim: Luciano, olha só, eu te trouxe um presente. E eu não sei se tu vai gostar, mas assim, meu irmão disse que é muito boa, é uma Bíblia. E eu peguei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, era uma Bíblia pentecostal vermelha. Eu peguei, Carlos, a Bíblia e disse: Deus, obrigado, Senhor,
porque tu me chamou para pregar a tua palavra. Eu dobrei o joelho, coloquei a Bíblia numa cadeira, Carlos, e foi incrível o que aconteceu, porque eu peguei e fui orar e agradecer pela Bíblia, sabe? E eu senti assim um fogo que veio sobre aquela primeira. Eu já tive várias, eu pego 2 Bíblias e às vezes vai deteriorando, né? Já tive várias. Essa aqui acho que é a minha 5ª ou 6ª Bíblia pentecostal, eu tenho mais 9 em casa, né? De todos os tipos de Bíblia, né? Eu tenho King James, Dake, Nova Vida, eu tenho várias Bíblias lá. E aí o que acontece? Eu comecei a orar pela Bíblia, sabe? E pedir para Deus aquela prática que a gente tem, né? Quando é novo convertido, tirar uma palavra. E quando eu abri a Bíblia assim, sabe, Carlos, eu tive uma visão. Eu vi a Bíblia, as letras, a página da Bíblia era como se fosse água. E as letras, elas ficavam andando, sabe? E embaixo das letras, tinham mais letras, e mais letras, e mais letras. E Deus disse assim, ó, eu vou te dar o dom da interpretação profunda da Escritura. Profunda da Escritura. Então o que acontece? A partir daquele momento ali eu passei a ter, né, a revelação da palavra, que Deus me mostra o que está por trás daquilo que está escrito. Então esse presente da sua mãe, né, trazendo a Bíblia, foi a primeira confirmação do teu chamado para pregar. Meu chamado como pregador. Resumo, que a história vai longe. Eu, com 6 meses que eu tive meu primeiro contato com o Evangelho, eu virei pregador itinerante. Com 6 meses, né, de convertido. Eu, com menos de 1 ano de crente, eu já estava pregando pelo Brasil, em vários estados do Brasil. Preguei, na época, eu contei assim, sabe, por questão até, quem sabe, né, de conhecimento e tal, não por vaidade pessoal, mas eu, com 2 anos de crente, eu já tinha pregado em mais de 200 denominações pelo Brasil. No ano de 2000 eu saí em 2014 lá, no ano de 2015, onde já estava assim, digamos assim, com o DVD gravado, já estava testemunhando pelo Brasil. Eu me lembro que dos 365 dias do ano de 2015, eu preguei aproximadamente 300 vezes. Praticamente quase todos os dias do ano eu preguei em diversas denominações. Então rompi barreiras denominacionais, preguei em quase todas as denominações, preguei diversas vezes na igreja Deus é Amor, que é uma igreja que se gaba e se orgulha, né, de não deixar pessoas de outras denominações pregar. Preguei várias vezes na Deus é Amor, inclusive recebi convite, né, para ir para Deus é Amor, para ir para São Paulo, me encontrar com o Davi Miranda, enfim, vai longe a história. E resumo da história, né, 2015 conheci a minha esposa, né, também, como eu já falei. 2015 ou 2005? 2005, perdão. Você está falando 2003, é 2005. 2005 eu conheci a minha esposa, né, que já era cantora, já tinha, né, uma certa relevância na cidade lá de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Né, no período ali de 1 ano, nós namoramos, noivamos e casamos. Né, Jesus nos deu 2 filhos maravilhosos. Hoje, né, eu tenho o Samuel Nemias, que é o meu menorzinho, que está com 8 anos, e o Victor Ezra, que está com 13. E a minha esposa é pregadora do Evangelho, né? Eu sou pastor, já cuidei de igrejas no campo missionário, já fui pastor distrital pela Assembleia de Deus. E o que eu posso dizer para encerrar aqui, que eu e a minha casa servimos o Senhor. Glória a Deus. Então quer dizer, de um satanista, queimador de igreja, hoje... Construtor de igreja, construí várias igrejas. Construtor de igrejas, um pregador do Evangelho, uma esposa missionária. É isso aí, maravilha. Trabalhando para o Evangelho. Maravilha, é isso aí. Deus é fiel. E se você que está vendo esse vídeo aí não acredita na transformação do teu familiar, eu afirmo para você, não existe pessoa que Jesus não possa salvar. Tudo é o tempo e o modo. Entrega nas mãos de Deus, que Deus irá fazer a obra. E até, inclusive, para a acréscimo e edificação das pessoas, se o teu familiar é daquele tipo, eu sou ruim, eu não quero saber de igreja, eu odeio pastor, é desse aí que Jesus gosta. É esse aí que Jesus quebra ele, bota ele lá no hospital quebradinho, desmanchado, mas traz ele para a presença de Deus e faz ele um profeta, um pregador. Então quer dizer que Deus gosta dos bravos. É dos bravos. E quebra, bem quebradinho, depois tá moidinho que nem pó, aí tá lá, Jesus. Aí Deus faz a obra. Quando tá que nem pó, aí o oleiro vai e modela, né? Vai modela do jeito que ele quer e transforma num vaso novo. E hoje estamos aí, né, irmão Carlos, glorificando a Deus, né? Louvo a Deus pela amizade que nós temos, essa comunhão que nós temos, né? Pela essa equipe maravilhosa que está aqui, né? Tem uma equipe aqui por trás aqui. Tem uma equipe maravilhosa. E inclusive, né, para encerrar essa live, né, eu quero fazer um convite aqui do nosso irmão Edinho, né? Que louva a Deus com excelência e ele vai estar trazendo um hino para edificação para a sua vida, né? E nesse momento, enquanto, né, o irmão Edinho vai estar louvando, nós vamos estar com essa equipe toda aqui orando pela tua casa, pela tua vida. Jesus tem mudança para a tua família. Jesus tem transformação para a tua casa, para a tua vida. Irmão Edinho, chega junto, homem. Te aproxega, vivente, né? E pode chegar aqui, ó, no ladinho aqui, ó, que
Esse aqui é missionário, guerreiro. Senta aqui na ponta aqui, consegue? Consigo. Aí, fechou todas, entendeu? Esse homem de Deus aqui vai estar louvando ao Senhor, né? Bem forte, tá? E aí o Carlos vai estar cortando depois aí também. Não consegue pegar o Carlos aí junto, né? Tá junto já. Tá lá do de lá. Madinho, Deus é bom? Deus é bom na terra. E aí, o que vai levar pra nós aí? Valor de uma alma. Eita, tem muito valor. Irmão, você sabe o valor que tem. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo em partes pesados de dor. Irmão, tu te lembra do vídeo do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos fez. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Maravilha. Amém. Irmão Carlos, eu quero fazer um convite, né, para os irmãos se inscreverem, né, no meu canal. Isso. O pastor Luciano tem um canal chamado Uma Verdade Inconveniente, um canal bem espiritual, bastante aprofundado na teologia, né? No ensino, tá? Inscrevam-se, sabe que é comentarista aqui do meu canal e eu estou tendo o privilégio de recebê-lo na minha casa e estamos gravando esse testemunho, mas ele sempre está no canal fazendo lives comigo. Dê uma forcinha para ele aí, ele quer chegar a 50 mil inscritos. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem essa oportunidade aí de estar ajudando o pastor Luciano se inscrevendo no canal dele. Tá aí o irmão Edinho também, tem um canal de louvores, de canta os hinos da Congregação Cristã no Brasil e outros hinos também. Dê uma força no canal dele, inscreva-se também, tá? Vai ser pode ter certeza que vocês fazendo isso por eles, estão fazendo isso por mim também. Pastor Luciano, agradeço muito o teu testemunho. Estou muito feliz. Deus te abençoe, continue prosperando o teu ministério, que você continue sendo esse instrumento aí para ganhar almas, para continuar propagando o Evangelho através do teu testemunho. Deus abençoe, Edinho. Deus abençoe, Carlinhos. Muito obrigado. Deus abençoe por estar aqui conosco. Eu quero também agradecer o Felipe, que está aqui, né, ajudando aí nas filmagens. O Dário Júnior, que cedeu a sala dele, né, a sala bonita dessa, né, para a gente gravar. Eu peço para você que assistiu esse vídeo, né, que está aqui conosco assistindo, eu tenho certeza que esse tema chamou muita atenção de vocês. Eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, nesse testemunho do pastor Luciano, é muito importante, para que outras pessoas também, elas possam receber a recomendação desse vídeo, e quem sabe esse testemunho, né, nesse vídeo seja uma fonte, um meio de Deus também converter mais e mais pessoas
colocar esperança no coração de muitas mães e muitos pais, que muitas vezes são crentes e os filhos estão aí à mercê, estão na mão do diabo, né? Sendo servos do próprio diabo. E às vezes esses pais, por serem crentes, às vezes falta fé, né, pastor Luciano? Às vezes falta aquela crença de que Deus pode transformar, libertar, salvar também. Então eu peço que você deixe o like, é de graça, não te custa nada, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse testemunho para que ele chegue a mais pessoas. Eu agradeço a todos, com todo o meu carinho no meu coração, por estarem aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino encerrando, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.